Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Começou a era Álvaro Arbeloa no Real Madrid, o novo treinador da equipe. Deu a sua primeira entrevista coletiva, comandou o primeiro treinamento. Nessa quarta-feira vai fazer a sua estreia e esse vídeo é para contar para vocês o que a gente viu nesse primeiro dia de Arbeloa como treinador do Real Madrid. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e aguardando os comentários de vocês por aqui, mas bora falar sobre esse dia 1 de Arbeloa. Começou a era Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid. Nessa terça-feira, o novo técnico do Real Madrid não teve uma apresentação como se costuma ter, até porque tem muito poucas horas para preparar o seu primeiro jogo. Então, a primeira entrevista coletiva do novo técnico do Real Madrid foi a prévia do primeiro jogo, que será nessa quarta-feira. Teremos oitavas de final da Copa do Rei da Espanha, Real Madrid e Albacete, time de divisões inferiores, se eu não me engano, da terceira divisão. O Real Madrid joga fora de casa, vai ter que viajar, né? Viaja no mesmo dia para o jogo e vai ser a primeira partida de Arbeloa no comando do Real Madrid. Lembrando, para quem não acompanhou, na segunda-feira a gente teve a demissão do técnico Xabi Alonso. Real Madrid divulgou um comunicado às 6h11 da segunda-feira de que o Xabi Alonso já não era mais o técnico do Real Madrid e às 6h19 confirmou que Arbeloa deixava de ser o técnico do Real Madrid Castilho, o time B do Real Madrid, e passava a assumir a primeira equipe. Depois disso, nessa terça-feira, começou efetivamente a era Arbeloa, técnico do Real Madrid. Ele que tem 42 anos, estava no Real Madrid Castilha, foi jogador do Real Madrid por 7 temporadas, tem bastante experiência dentro do clube e toda a formação do Arbeloa como treinador foi nas categorias de base do Real Madrid. Ele passou por várias categorias. A última, Real Madrid Castilha, desde junho de 2025, portanto ele sai do Castilha e assume o time principal. Para vocês terem uma ideia, o CT do Real Madrid é dividido em vários campos. Inclusive, o campo do time principal, ele tá numa área mais afastada dos demais, são 2 campos ou até 3, dependendo da orientação que a gente segue, mas 2 campos somente para o time principal e eles estão como se fosse no topo de uma pequena montanha. No Real Madrid, cada categoria de base vai jogando em um campo e vai subindo, porque os campos estão como em degraus. Então, mais ou menos o Arbeloa, perdão, não o Xabi Alonso, fez esse processo como treinador. Ele foi treinando o juvenil, depois o juvenil A, o juvenil B, depois foi subindo, como os jogadores vão fazendo na categoria de base, e ele fez como treinador. Até que ele chegou ao time principal nessa terça-feira. A gente foi chamado ao CT do Real Madrid para acompanhar o primeiro treinamento e aí costumava ter com o Ancelotti algum atraso para o começo do treinamento e a gente já deu para notar que o Arbeloa também vai atrasar um pouquinho, mas mais ou menos o que o Ancelotti costumava atrasar, pelo menos foi nesse primeiro dia. No treinamento, a primeira coisa que nos chamou a atenção, Antônio Pintos, preparador físico do Real Madrid, que tinha deixado o cargo com a chegada do Xabi Alonso, volta a ser o preparador físico do Real Madrid. Ele comandou junto com o Arbeloa o primeiro treinamento, assim como era na época do Ancelotti, também na época do Zidane, quando o Antônio Pintos estava no comando da preparação física. A gente viu ele comandar o trabalho físico e depois o Arbeloa e os seus auxiliares ficarem mais com o trabalho tático já com os jogadores. Então, essa divisão que acontecia na era Ancelotti, lá atrás na era Zidane, vai ser a mesma da era Arbeloa. Depois a gente pôde ver que o método Arbeloa já foi ativado no Real Madrid, a gente conseguiu perceber que em todo o tempo, durante o treinamento, tem um drone que fica em cima dos jogadores gravando tudo que eles estão fazendo. Isso já acontecia no Real Madrid Castilha e o Arbeloa traz isso para o time principal. E depois que a dinâmica dos 15 primeiros minutos abertos para a imprensa, que é a única parte que a gente acompanha do treinamento, ela foi muito parecida com o que era a era Zidane e a era Ancelotti. Os jogadores começam a fazer um trabalho específico com o Antônio Pintos e depois são divididos em 2 rodinhas de bobo e a gente pode acompanhar essa dinâmica, depois o treinamento fecha e a gente não assiste mais nada. Com o Xabi Alonso, a gente via cada vez que a gente acompanhava esses 15 minutos uma dinâmica diferente, mas o Arbeloa, pelo menos nesse dia 1, ele faz
uma dinâmica muito parecida com o que o Zidane fazia e com o que o Ancelotti fazia. Depois dessa parte aberta do treinamento, a gente aguardou bastante tempo até a entrevista coletiva, que não foi uma entrevista de apresentação, mas quase isso, porque o Arbeloa não saiu sozinho, ele saiu com o Emílio Butragueño, que é o diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, que apresentou ele, se despediu do Xabi Alonso e apresentou o Arbeloa, e depois o Arbeloa deu entrevista coletiva. Foram 20 minutos de entrevista coletiva, 18 perguntas, somente para meios de comunicação da Espanha, os meios de comunicação internacionais não perguntamos nessa primeira coletiva do Arbeloa. Foi uma coletiva bastante voltada para o público espanhol. E a primeira coisa que chamou atenção é um Arbeloa muito próximo da imprensa. A gente tinha a sensação de que o Xabi Alonso estava um pouco mais afastado, né? O Ancelotti era um cara muito próximo da imprensa, conhecia todos os setoristas que acompanhavam o dia a dia do Real Madrid. O Xabi Alonso já sabia, conhecia também, porque ele foi jogador, e muitos setoristas ou muitos repórteres que ainda acompanham o Real Madrid são da época que ele era jogador, mas sempre existia uma distância maior. O Arbeloa já mostrou muito mais proximidade. Os repórteres que ele conhecia da época como jogador ou que acompanhavam o Real Madrid Castilha, todos ele respondeu as perguntas falando o nome do repórter, o que mostra essa proximidade, diferente do que a gente via com o Xabi Alonso. E aí depois ele deixou algumas respostas interessantes. Primeiro, que deu para ver que o Arbeloa é um cara de clube, é um cara extremamente identificado com o DNA do Real Madrid, né? É um cara que se formou como jogador no Real Madrid, como treinador no Real Madrid, que tem bastante conhecimento e sabe como chegar no torcedor, né, de certa forma. A palavra ganhar foi praticamente a mais utilizada da coletiva. Ele reforçou em diferentes momentos que o importante é ganhar, e inclusive utilizou a frase do Luiz Aragonês, que é muito utilizada no Atlético de Madrid pela relação do Atlético com o Aragonês, mas que o Arbeloa teve o Aragonês também como técnico na seleção espanhola, e muito daquela geração de jogadores espanhóis utiliza a frase também, que é ganhar, ganhar, ganhar e voltar a ganhar, né, volver a ganhar. Ele utilizou essa frase também. A palavra ganhar, ela foi muito repetida durante a entrevista coletiva. A pergunta que eu achei mais interessante foi uma pergunta sobre o que é jogar bem, né, que geralmente é uma pergunta que se faz ao técnico do Real Madrid, quase todos tiveram que responder isso na primeira entrevista coletiva. Porque o Real Madrid não tem, digamos, uma identidade de jogo tão estabelecida como outros clubes possam ter. No Real Madrid, basicamente, os jogadores, junto com uma ideia de jogo do técnico, mas sempre tendo as características dos jogadores do elenco, meio que formam o que o Real Madrid vai fazer. E o Arbeloa falou na entrevista coletiva, isso também aconteceu na coletiva, um jornalista chamou o Arbeloa de Xabi, porque a gente estava acostumado. Ele disse, em 123 anos de história do Real Madrid, em quase nenhum momento se reconheceu como um time que joga bem. Sempre se reconheceu como um time que ganha. E aí ele usa como exemplo. Teve técnico aqui que ganhou 3 Champions consecutivas e que se dizia que depois do treinamento ele ia para casa cuidar do jardim. Isso é uma referência a algo que se dizia na imprensa aqui da Espanha, de que o Zidane tinha flor, tinha sorte. Então ele usa isso aí para utilizar essa referência. Ele utiliza muito, repito, a palavra ganhar, que ganhar é o importante, ele deixa isso bem marcado. Sobre o elenco, ele falou várias vezes que o elenco é extraordinário, que ele tem jogadores incríveis, que ele sabe que ninguém quer ganhar mais do que o jogador do Real Madrid quer ganhar títulos com o Real Madrid, porque ele já esteve nessa condição. Disse que ele falou isso pro vestiário, que a época mais feliz da vida dele foi como jogador do Real Madrid, então utilizou bastante essa experiência dele, trazendo pro agora. Sobre José Mourinho, porque o Arbeloa foi um cara muito identificado com o Mourinho na época que o Mourinho foi seu treinador, ele reconheceu que o Mourinho foi de extrema importância para ele, né, influenciou ele muito, mas ele disse, eu quero ser o Arbeloa, se eu quiser ser o Mourinho eu vou fracassar estrepitosamente, com certeza.
Então ele deixa bem, diferencia isso. E perguntaram sobre jogadores, ele só falou sobre o Vinícius Júnior porque perguntaram especificamente somente sobre o Vini. Não perguntaram especificamente sobre nenhum outro jogador. Ele falou que o Vinícius é um dos jogadores mais determinantes do mundo, que ele quer ver o Vini sorrindo, desfrutando, dançando, marcando gol, enfim, no seu melhor momento e que todos os torcedores adoram o Vinícius. Enfim, elogiou muito o Vinícius, que foi, repito, o único jogador pelo qual se foi questionado de forma individual. Sobre os outros não existiu esse questionamento. Vamos ver como é que vai ser o primeiro jogo, é nessa quarta-feira contra o Albacete. O Arbeloa joga no 4-3-3, no Real Madrid Castilha jogava nessa formação, deve repetir essa formação no time principal. Um jogo muito ofensivo, um jogo muito vertical, um jogo de muita velocidade, então vamos ver. Tenho curiosidade para ver como é que ele vai solucionar os problemas, principalmente defensivos, que esse Real Madrid tem. Para o jogo contra o Albacete, a gente só vai ficar sabendo os relacionados no dia da partida, quando o Real Madrid viaja, mas não treinaram hoje Mbappé, Rodrigo, Rudiger, Mendy, Militão e Trent Alexander, além do Brahim, que está na Copa da África de Nações. E vamos ver o que ele vai chamar de meninos da base para compor, como é que ele vai formar esse primeiro time titular com as ausências que ele pode vir a ter pelos jogadores que se recuperam de problemas musculares. Vai ser interessante ver esse primeiro jogo e no fim de semana já tem o segundo, que aí sim vai ser no Bernabéu, e aí vai ser interessante, porque vai ser no sábado, no dia que o Arbeloa completa 43 anos. Vamos ver como é que vai ser essa passagem do Arbeloa. Ele é uma aposta muito grande do clube, porque é um técnico formado no clube, e é uma aposta do clube. Vamos ver como é que vai ser. Tô muito curiosa para saber como é que vai ser o primeiro time do Arbeloa, como é que ele vai organizar esse Real Madrid, o que ele vai fazer se ele não tem um jogador numa posição, se ele vai usar mais a base. Ele falou que as categorias de base do Real Madrid são as melhores do mundo e ele passou por várias categorias, então ele pode falar com muita propriedade sobre isso. Quero ver se ele vai utilizar mais os meninos, como é que vai ser essa organização, porque é um novo momento, uma nova etapa começando com muita exigência. O Real Madrid está dificuldade de ganhar jogo grande, o Arbeloa é um cara que nunca treinou um time principal, vamos ver como é que ele vai lidar com a pressão diária, como é que ele vai lidar com o dia a dia, com o vestiário, com jogadores que saíram da última etapa insatisfeitos, enfim, com todo o entorno e com tudo que é treinar o Real Madrid, que ele disse que é plenamente consciente, mas as primeiras palavras do Arbeloa passaram muita confiança, muita ambição, muita personalidade. Vamos ver como é que vai ser isso dentro de campo. Se você chegar até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam, deixa o like, comente. E claro que farei vídeo pós-jogo nessa quarta-feira, depois da estreia de Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, o novo treinador do time aqui da capital espanhola. Um beijo para todo mundo e até o pós-jogo dessa quarta-feira.